Paz de Cristo, meus irmãos queridos, muito bom estarmos de volta a esse encontro, a essa bela carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Recebam um abraço da Dulce. Estamos em oração pelos irmãos, pela Igreja de Cristo, pelo Brasil, pedindo a Deus que Deus venha ao nosso encontro, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos guarde, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, e que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que possamos honrar sempre ao Senhor em Cristo Jesus. Domingo, se Deus quiser, estaremos reunidos, último domingo de maio, adorando a Deus, dando continuidade à bela carta de Paulo aos Coríntios, e à noite, as 7 cartas da Igreja Menor. Estamos estudando todo o livro do Apocalipse, estamos ainda passando pelas cartas, e que Deus possa nos inspirar, nos encher, nos fortalecer e nos guardar até o final, e que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Ok, vamos avançar nesse encontro, nesse capítulo 4, e vamos para o bloco seguinte, que nós temos estudado o verso 7 ao verso de número 16, quando nós falamos dos dons ministeriais, da unidade, como Deus faz, e agora Paulo ele avança e fala sobre a santidade cristã, oposta à dissolução. Dissolução é algo que nós devemos de correr dela, evitar, em nome de Cristo Jesus. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos os gentios de entendimento. Eles são alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, isso é muito forte, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aleluia. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Que texto maravilhoso, né? Vamos orar. Pai querido, obrigado por Jesus, obrigado pela salvação, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja conosco, perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações, nos santifica, nos purifica, e que nós sejamos tocados pela sua palavra nesse encontro. Que tu possas nos abençoar, nos fortalecer. Guarda a minha família, minha esposa, meus filhos, minhas noras, meus netos, a família dos meus irmãos, que tu possas guardá-los em nome de Cristo, que o Senhor possa guardar a nação. Toma essa nação nas tuas mãos, salva essa nação, Senhor, liberta essa nação, faça uma obra nessa nação. Nós oramos agradecidos em Cristo, e que os santos do Senhor digam amém. Glória a Deus. Ok, meus queridos irmãos, estamos avançando nessa carta maravilhosa, e vimos que Paulo mostra o mistério revelado, e lá nos capítulos anteriores, e o mistério revelado que a Igreja de Cristo, ela é composta não só dos judeus, mas também dos gentios, que a barreira da separação, ela foi colocada por terra, e agora nós somos uma só família, né? E o que nós temos visto? Temos visto que o desejo de Deus é a unidade para a sua igreja, para a sua família, para o seu corpo, para o seu povo. Deus deseja que nós sejamos unidos nesse corpo maravilhoso, que nós expressemos a glória do Senhor nessa unidade. Vimos que Cristo vence nesse capítulo 4, no bloco anterior, e sobe às alturas, né? E aí o salmista, ou melhor, Paulo usa o Salmo 68. No Salmo 68, Asaf fala da saída do povo do Egito ao monte do monte até a terra prometida, e Deus faz tremer o monte, Deus derriba os inimigos dos reis na entrada de Canaã, na entrada da arca até Jerusalém.
Enfim, e aí o que que Deus faz? Ele usando esse versículo, lá no Salmo 68, os homens dão presente a Deus. Aí, quando nós chegamos aqui nessa analogia, na aplicação que Paulo faz desse salmo, ele diz que agora Deus presenteia os homens em Cristo Jesus, concedendo os dons de ministério aos homens, para fazer o quê? Para fortalecer, para que nós sejamos fortalecidos em todo o entendimento, unidos, capacitados, forjados por Deus, pela ministração desses 5 dons de ministério que Deus derrama sobre nós. E agora, o apóstolo Paulo entra na santidade cristã e ele começa falando uma coisa maravilhosa, no versículo 17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Quando eu leio esse texto, e eu faço uma pergunta, Paulo estava escrevendo para quem? Vamos dizer assim, espiritualmente ele estava escrevendo para a igreja. No entanto, dentro da nacionalidade, nós podemos ver que ele estava escrevendo para um povo que era gentil, né? Por exemplo, nós somos brasileiros, e quando a gente lê a Bíblia como um brasileiro. Mas espiritualmente, nós estamos acima de um brasileiro, nós somos igreja. É quando nós olhamos essa carta, Paulo estava escrevendo para um povo gentil, os Efésios. No entanto, ele diz assim: não mais andeis como também andam os gentios. Aí ele parece que faz uma separação. Ele está escrevendo para a igreja, está dizendo para a igreja: olha, apesar de vocês nascerem em Éfeso, vocês não serem judeus, vocês são acima disso, vocês são igreja de Cristo, vocês são corpo de Cristo. E aí vocês não podem mais andar como vocês andavam antes, como vocês viviam antes, um gentil que estão fora da aliança de Deus, os gentios que não nasceram da água e do Espírito. Vocês são um gentio na carne, de fato, mas vocês são igreja de Cristo. Logo, vocês não podem andar mais como o gentio na carne. Vocês precisam andar como a igreja de Cristo. Por quê? Porque Deus em Cristo fez um sepultamento e uma regeneração ao mesmo tempo, um paradoxo. Ele fez um sepultamento, o velho homem foi sepultado e uma regeneração. Nós fomos regenerados, nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Agora nós estamos assentados nas regiões celestiais, nós somos do reino. Aí nós podemos ver aqui 2 sentidos: um sentido da humanidade e um sentido da nossa espiritualidade, da nossa vida cristã em Cristo Jesus, né? Então Paulo está escrevendo para esse homem espiritual, Paulo está escrevendo para esse povo que foi transformado, restaurado. Aí ele diz: não andem mais como andam os gentios. Nós temos que andar diferente. Ele faz um contraste, mostrando como os gentios andam e como nós devemos de andar agora, e isso aí é maravilhoso. Então, Paulo estava escrevendo para pessoas que tinham nascido de novo, e nós temos nascido de novo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Hoje, nós somos novas criaturas. Nossa mente é uma mente cristã e agora nós somos um povo de Deus. Então, mas Paulo, ele sabia que, paradoxalmente, seus leitores, como nós também somos leitores dessa carta maravilhosa, estamos dentro de um paletó humano, carnal, e que os nossos neurônios ainda eles retêm o que foi armazenado na nossa história. Então, a memória está lá registrado, os fatos gentílicos estão registrados na nossa memória. E esses fatos não podem ser apagados, a não ser por uma doença chamada Alzheimer. Tomara a Deus que a gente não sofra dela, né? Mas tomara a Deus que nós sejamos capacitados para que possamos olhar a nossa história gentílica, e a gente agradecer a Deus pela libertação, né? Não tem como apagar, e nós vamos ter os flashes gentílicos. No entanto, nós não podemos se deliciar
nós não podemos, vamos dizer assim, vivenciar esses fatos gentílicos, já que nós hoje somos povo de Deus, hoje nós temos uma mente cristã. Então, como tem aquela analogia, a gente não pode evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas devemos evitar que eles façam ninhos sobre a nossa cabeça. Então, como uma pessoa normal, que somos, graças a Deus por isso, nós temos ainda os fatos históricos familiares, né, os amigos, a nossa história, né? E por outro lado, nós fomos ressuscitados, em Cristo Jesus, mas ainda temos a nossa humanidade. Então, o que que isso retrata? Isso retrata uma arena, um lugar de guerra, né, de uma grande batalha espiritual que Paulo ele lança assim para nós dentro desse assunto uma luz em Gálatas capítulo de número 5 no versículo 16 e número 17, quando o apóstolo Paulo, um texto bastante conhecido nosso, mas eu quero ler para trazer a memória nossa, né? Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a carne milita contra o nosso espírito, o espírito contra a carne. Então, nós podemos ver uma grande batalha espiritual. E Paulo sabia disso. Nos capítulos anteriores de Efésios, ele diz: estávamos mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida, ele nos ressuscitou, nos fez sentar nas regiões celestiais. Aí no capítulo 1, verso 13 e verso 14, ele diz que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então nós fomos regenerados, selados com o Santo Espírito da promessa. Coisas maravilhosas. Aí vem Paulo e diz: olha, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Isto, portanto, digo no Senhor, testifico. Essa palavra testifica significa no Senhor comprovo com veracidade. No Senhor eu testemunho. Vocês agora não devem andar como vocês andavam mais. Vocês não devem andar como andam os gentios. Preste atenção nisso. Ora, mas Deus já fez uma obra na nossa vida, mas nós ainda estamos aqui, nós ainda somos uma pessoa, nós ainda lidamos com a nossa história, nós ainda lidamos com a nossa mente, nós ainda lidamos com a nossa natureza. Por outro lado, nós temos a natureza de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né? No entanto, nós estamos ainda numa grande batalha. E aí, deixa eu trazer uma analogia para nós. Muitas vezes eu já falei e ouvimos o seguinte: Israel saiu do Egito, mas do Egito não saiu de Israel. Como funciona, então, o Egito sair de nós? Bom, como não lembrar? Bom, não lembrar é impossível não lembrar, né? Mas para o Egito sair de nós, nós que já recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos entender o seguinte, que quando as lembranças virem, quando a ação gentílica se aproximar de nós, nós devemos nos lembrar que nós somos do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus. E como pessoas espirituais que somos, que temos o Espírito de Deus, nós precisamos repreender e dizer: não, eu não devo andar como eles andam, eu preciso andar diferente. Então, Paulo agora fala para a igreja, para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, e aí ele coloca uma negativa nesse versículo 17, né? Não andeis, não andeis. Quer dizer, o que ele está fazendo aqui? Ele está colocando um modelo negativo. Estão vendo esse modelo aqui? Vocês não devem andar desse jeito, vocês devem andar de um modo diferente, ao contrário disso. E esse verbo andar, não andar, ele fala de viver, né? De viver deliberadamente nas práticas gentílicas, né? Não andem, né, nessa negativa, não vivam, em outras palavras, não vivam deliberadamente nessas práticas gentílicas. Então, qual era a primeira coisa que Paulo relaciona? Vamos lá, então. Como nós não devemos andar? Primeiro, verso 17, né? Os gentios andam na vaidade de seus próprios pensamentos. Isso significa o quê? Independência de Deus, né?
Os gentios não dependiam de Deus, nós dependemos de Deus. Nós não podemos andar como diz aqui, na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Não, eu dou um jeito, é comigo mesmo, eu resolvo tudo, eu estou no controle. Não, nós dependemos do Senhor, nós estamos aos pés da cruz, nós estamos buscando a Deus em oração, pedindo a Deus que nos ajude, dizendo para o Pai Celestial, Pai, em nome de Cristo, eu dependo de Ti. Mas os gentios, eles viviam do jeito deles, né? Isso significa também, para nós que somos do Senhor, uma devocionalidade lá embaixo. Porque a devocionalidade lá embaixo significa nada mais, nada menos do que uma independência de Deus. Porque quando nós abandonamos a devoção, nós estamos dizendo para Deus, não, eu consigo, eu resolvo, eu dou um jeito. Né? Eu sou esperto, eu sou capaz, eu sou experiente, então deixa comigo que eu resolvo, né? Mas nós não resolvemos nada. E a devocionalidade significa que nós estamos assim dependentes do Senhor, precisamos dele, que ele gere em nós o poder, que ele gere em nós a vida, a santidade, que ele nos livre para respirar, para viver, para educar os filhos, para o casamento, para a igreja. Nós dependemos dele. Quer dizer, a vaidade dos próprios pensamentos é o orgulho gentílico. Aquele orgulho que nós não dependemos de Deus, que nós não dependemos dos irmãos, mas nós dependemos de tudo, de Deus e dos irmãos, da igreja do Senhor. Aí Paulo continua listando a condição dos gentios, ainda agora no versículo 18, ele diz que eles são obscurecidos de entendimento. Ora, quando eu olho essa lista de Paulo, né, e eu vejo aqui, né, Paulo dizendo o seguinte, que eles são obscurecidos de entendimento, a pergunta é, mas Cristo não iluminou o nosso entendimento? Nós podemos ver lá em Lucas 24, quando Jesus aparece aos discípulos, lá no final, antes da sua ascensão, antes dele ascender ao céu, diz a palavra de Deus que veio o entendimento aos discípulos e eles passaram a compreender as Escrituras, né? Então, a negativa é que nós não podemos ser obscurecidos desse entendimento. Agora, o que isso significa? Significa não entender as Escrituras, não entender a vontade de Deus. Mas Deus já nos iluminou. O que isso me chama a atenção? Me chama a atenção é que a exortação de Paulo significa que há uma possibilidade de eu ter o meu entendimento obscurecido. Senão não estaria aqui. No versículo 18 ele diz, isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis. E aí ele coloca, primeiro, a vaidade dos pensamentos, segundo, obscurecido de entendimento. Se não houvesse uma possibilidade, Paulo não colocaria isso na lista. Isso deve nos chamar a atenção, para que nós possamos pedir a Deus que sempre nos ilumine, para que nosso entendimento ele não seja obscurecido. Por exemplo, vamos dar, para mim, um exemplo maravilhoso é Paulo na Galácia. E ele teve o entendimento obscurecido não na imoralidade, mas na teologia. E que isso é perigoso. Por exemplo, ele chega na Galácia, um povo gentílico, tá? Que não tinha um costume judaico, e aí ele se divide entre os de Tiago e os gentios. Gentios convertidos que agora esses gentios fazem parte da igreja. E aí ele estava dizendo para circuncida ou não circuncida. Aí Pedro fica em cima do muro, Paulo vem e repreende Pedro na frente de todo mundo. Para mim, o que aconteceu ali? Paulo teve seu entendimento obscurecido. Ora, Deus tinha ensinado a ele, Deus já tinha falado para ele, Deus deu uma experiência com Cornélio, um romano gentil convertido, quer dizer, que se converteu na pregação do apóstolo Pedro para ser salvo, né? E aí Deus tinha mostrado a visão, os animais impuros, Deus não considera impuro aquilo que eu purifiquei. Aí, mais adiante, um pouquinho, o apóstolo, a coluna da igreja, teve o seu entendimento assim, obscurecido, e ficou dividido. Quer dizer, então há essa possibilidade, não só para Pedro, mas para mim, para você, para todos nós. Então nós precisamos sempre orar o Salmo 119, versículo 18, quando o salmista diz, né, ilumina o meu entendimento, e eu quero ler esse texto na íntegra, para que a gente possa
fazer essa oração diária desse Salmo 119, versículo 18, quando ele diz o seguinte, melhor dizendo, a oração foi: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvendar os olhos, para que eu veja, para que eu tenha entendimento, para que a minha visão seja aberta, para que eu perceba. Ele diz: desvenda os meus olhos. Mas o salmista era um homem de Deus, mas ele ora assim. Nós devemos sempre de orar assim: Senhor, abra o meu entendimento, desvenda os meus olhos, eu quero ter um entendimento aberto, eu não quero ser obscurecido, porque foi o texto que o apóstolo Paulo usa lá em Efésios, obscurecido, enegrecido, né? Sem luz, sem clareza. Senhor, que o meu entendimento ele seja, enfim, iluminado. Aí, como alguém pode sofrer um bloqueio do entendimento? Pode vir por algum motivo qualquer, né? Pedro, por exemplo, na Galácia, o entendimento dele foi abafado por uma tradição, né? Ele estava no meio dos judeus, tradicional, e ali estava lá um povo gentil, circuncida ou não circuncida, ele foi vencido pela tradição. E aí toca onde ele não podia tocar, que era a doutrina que nós somos salvos pela graça. Aí podemos pegar um outro exemplo, que foi Asaf no Salmo 73, ele teve seu entendimento obscurecido pelas dores. Ele foi um homem de muitas dores, ele foi afligido dia e noite, ele fala isso no Salmo 73. Aí ele começou a contemplar a prosperidade dos ímpios. E ele teve seu entendimento obscurecido a tal ponto que ele disse, quando ele encontra a luz, quando o seu entendimento é iluminado, ele diz: eu estava embrutecido, era como um irracional, a ponto dele dizer assim: eu guardei inutilmente a minha integridade, a minha pureza. Eu estou aqui guardando a minha integridade, a minha pureza, estou sofrendo, 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 e os ímpios nédios, sempre alegre, prosperando, e eu aqui sofrendo. O entendimento dele foi obscurecido, ele diz: quase me resvalaram os pés. Isso é perigoso. Então vejam, ele coloca, primeiro, uma metáfora de mula, de um irracional. Segundo, ele usa a metáfora do escorregão, quase me resvalar os pés, quase que ele cai, ele tem uma queda, né? Aí ele entra no templo do Senhor e diz assim: então entrei no templo do Senhor, quer dizer, aí ele começa a louvar a Deus, como que o entendimento dele fosse aberto. Não, Deus é o teu refúgio, Deus é a tua segurança. Aí vamos voltar aqui. Dentro de Efésios capítulo 4, tem um contexto de libertação, tem um contexto de restauração, tem um contexto de selo do Espírito, tem um contexto de unidade, Deus fazendo uma obra gloriosa na nossa vida, mas vem Paulo e fala assim: olha, não andem como os gentios. Então, isso deve nos chamar a atenção, e a gente precisa orar a Deus e pedir que Deus possa, assim, nos ajudar. Aí, vejam que Paulo está pintando um quadro gentílico, e usa esse quadro como uma negativa. Vaidade dos pensamentos, obscurecido de pensamento. Então, não é à toa que o Espírito Santo usa Paulo para falar isso para nós. Nós que estamos de pé, nós devemos de estar vigilantes. Nós que temos entendimento, devemos orar constantemente. A devoção, irmãos, devoção e oração, meditação na palavra, oração, jejum. Senhor, me guarda, me lava, me proteja, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me para que eu possa estar firme, porque Jesus conta uma parábola, uma parábola, obviamente, não foi um fato, mas essa parábola aponta para um fato, né? E a parábola é a parábola do filho pródigo. Filho que gastou abundantemente os recursos do pai. Na parábola, ele era, de fato, não um gentil, ele era um judeu espiritualmente falando, ou ele era um filho, conforme Jesus usa a figura da parábola. E aí, o que ele faz? Ele sai, pede o bem que era devido a ele, quer dizer, ele perdeu o entendimento. Por que perdeu o entendimento? Estava na casa do pai, desfrutando de tudo do pai, benefício do pai, proteção do pai, e aí ele achou, na vaidade do seu próprio pensamento, dentro da parábola e dentro do texto de base, e que ele podia viver do jeito dele. E ele saiu para gastar a sua herança. E, quer dizer, foi vaidoso, foi orgulhoso. Eu resolvo, eu posso. Não vou ficar aqui debaixo desse jugo
né, paternal. Não, eu vou criar minha própria vida. E saiu, né? Quer dizer, ele perdeu a proteção do pai. E lá ele gasta seus bens, se prostitui, fica lá comendo a comida dos porcos. Aí no final ele volta. Volta, o pai recebe, o pai o restaura, e o final é feliz. Você pode dizer, poxa, glória a Deus. E alguém pode dizer, não, o importante é no final. No final a gente é como o ladrão da cruz. Alguns dão até o exemplo do ladrão da cruz, né? Não, quem é filho volta, quem é filho vai ser restaurado, quem é filho é salvo, é eleito. E aí no finalzinho ele vai se voltar para o Senhor, Deus vai resgatar a ele. Eu glorifico a Deus por esse final. Glorifico a Deus pelo final do filho pródigo na parábola. Mas eu, particularmente, eu não acho um modelo ideal para a minha vida. Eu sei que é uma bênção a misericórdia de Deus, é uma bênção alguém no final, no leito, lá na cruz, pregado antes de morrer, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou o filho pródigo que gasta tudo, né, e é restaurado pelo Senhor. Eu me alegro com isso, louvado seja o Senhor por isso, mas não acho um ideal bíblico para nós. Não acho um padrão, né, para nós. Por quê? Primeiro, o filho não honrou o pai. O ladrão da cruz viveu uma vida desonrosa a vida inteira, tanto é que foi para a cruz. Morreu pregado como uma desonra. Aí você fala, mas Jesus morreu na cruz. A morte de Jesus foi vicária, foi uma morte substitutiva, foi uma morte diferente, né? Não foi uma morte, ainda que para o circunstante, ele, Jesus, estava no mesmo nível dos ladrões, mas quem teve o seu entendimento aberto, como o centurião bateu no peito, esse verdadeiramente era o Filho de Deus, ele foi o Salvador. Então, voltando ao ladrão, ele não é o ideal de vida. É alguém que vive deliberadamente no pecado, no final é salvo. Glória a Deus porque foi salvo, mas não é glória a Deus porque viveu uma vida deliberadamente no pecado. Pecado deliberado não honra a Deus. Uma vida na vida dissoluta não honra a Deus, né? Melhor dizendo. Uma vida em pecado não honra ao Senhor. O filho pródigo, segundo, ele teve a sua vida marcada, né? Ele desonrou a Deus, teve a sua vida marcada, perdeu tudo, viveu querendo comer comida de porcos, que para os judeus era uma vergonha profunda. Quer dizer, aí quando nós olhamos o outro exemplo, o Davi aí, Davi foi perdoado, glória a Deus mesmo, glória a Deus que a gente tem o Salmo 32, glória a Deus que nós temos o Salmo 51, mas eu faço uma pergunta para mim e para você. Quando a gente se lembra de Davi, a gente se alegra por ele ser um homem segundo o coração de Deus, pelos salmos inscritos, pelos vários exemplos de integridade que ele teve. No entanto, por outro lado, a gente tem uma tristeza. Ele deixou de ser um modelo ideal, né? Foi um modelo em algumas partes, mas não foi o modelo ideal, porque ele caiu com Betseba, ele faz o recenseamento, né? Enfim, ele fez algumas coisas que desonraram a Deus. E ele deixou de ser modelo para nós. Então, quando nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo, voltando para o texto de base, o apóstolo Paulo diz assim, né, obscurecido de entendimento, porque Davi, naquele momento, quando ele sai à tarde e olha aquela mulher do seu general Betseba, né, e ele a cobiça, ele perdeu o entendimento espiritual. O que ele estava fazendo? E aí um dos guardas disse assim para ele assim, é a mulher de Urias. Em outras palavras, o guarda estava dizendo para o rei, ele tem esposa. Mas naquele momento, algo aconteceu no entendimento de Davi. E ele achou que ele poderia tê-la. E ele faz desse jeito. E aí ainda ele manda matar o marido de Betseba e no final ele fica com ela.
Aí ele tem um processo todo que a gente sabe, e aquela coisa toda, e Deus perdoa Davi, e aí você pode dizer, glória a Deus que Deus perdoou Davi, mas ele ficou maculado. Deus falou assim, a espada não sairá da sua casa. Isso não é o modelo ideal para mim. Isso não é o modelo ideal para você. Então, voltando ao texto, quando o apóstolo Paulo assim, ó, os gentios andam obscurecidos de entendimento e você não deve andar assim. E isso deve fazer com que nós oremos mais intensamente, diariamente, que nós clamemos ao Senhor, Senhor, como disse, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra, ilumina, lâmpada para os meus pés da tua palavra, luz, luz para os meus caminhos, que Deus nos dê luz, que Deus nos dê entendimento. Só que, quando nós olhamos para o texto, aqui nós olhamos o texto não Deus fazendo, mas olhamos o texto como uma exortação para nós fazermos, para nós vivermos. Quer dizer, porque o contexto fala do indicativo de Deus, né? Ele sai dos ministérios, os dons ministeriais trabalhando na nossa vida, operando na nossa vida, capacitando a nossa vida. Aí Paulo agora diz, ei, não andem, não andem como os gentios andam, né? Aí nós precisamos lutar, né, para fazer isso que o apóstolo Paulo está mandando a gente fazer. Então, eu quero dizer para os irmãos, cuidado, nós somos pessoas, nós ainda não viramos iguais a Jesus. Esse dia vai chegar, esse dia vai chegar. Quando nós, como João disse, filhinhos, agora sois filhos de Deus, ainda não se manifestou o que é a vez de ser, porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Esse dia vai chegar, mas esse dia ainda não chegou. Felizmente e infelizmente. Felizmente porque a vida é bela, deve ser celebrada, a vida é de Deus, a vida é um dom de Deus. Infelizmente porque a gente está ainda nessa arena, nessa batalha de homem, pessoa e de um ser restaurado em Cristo Jesus, né? Mas esse dia vai chegar e nós, como diz, Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus, o Espírito e a noiva dizem, vem, o desejo da noiva é estar com ele eternamente. Mas enquanto esse dia não chegar, nós ainda, a carreira ainda não foi completada. Eu vi uma palavra do Bicho Walters num presbitério, ele disse o seguinte, né, que o avô dele disse, que o pai dele disse, que ele também fala para os filhos dele, nós somos imortais enquanto a nossa carreira não for completada. Então, quer dizer, está dizendo o seguinte, nós temos uma carreira para completar, e quando a gente completar, a gente vai para a glória do Senhor. Nós ainda não guardamos a fé, nós ainda estamos no combate. A gente tem que olhar para esse bloco aqui sobre a santidade, né? A santidade cristã oposta à dissolução, e a gente olha assim, meu Deus do céu, me ajude a eu ser um homem perseverante, as irmãs serem mulheres perseverantes, e que nós possamos estar sim firmados no Senhor. E Paulo, no versículo 18, diz algo que é consequência da obscuridade de entendimento, né? Voltemos aí para o texto de base, no verso 18, o apóstolo Paulo diz, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, né? Quer dizer, será que há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Nós vivemos alheio à vida de Deus. Quando é que nós podemos viver alheios à vida de Deus? Quando o nosso entendimento ele é obscurecido, né? Mas só que tem um agravante aqui, nesse alheio à vida de Deus, nesse verso 18, né? Pela dureza do seu coração, porque alheios à vida de Deus, né? Como diz aqui o verso 18, pela dureza. Isso é importante. Quer dizer, quando nós vamos lá para a escada, vamos usar a metáfora da escada. Primeiro, vaidade, primeiro degrau, vaidade dos pensamentos. Segunda escada, obscurecido de entendimento. Terceira escada, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, né, pela dureza do seu coração. Paulo está falando dos gentios, mas ele está fazendo uma relação conosco. Olha, está vendo esse quadro? Não vivam desse quadro, porque a gente pode entrar nessa escada sem a gente perceber. Então, quando nós
andamos alheios à vida de Deus por causa da ignorância que a gente pode viver, tendo a dureza do nosso coração, como diz, pela dureza do coração. E o coração, ele pode ser endurecido de uma maneira que pode, assim, nos deixar, assim, nocauteado. Então, quero dizer para os irmãos, os gentios têm um coração duro e nós não devemos andar como eles andam. Mas a pergunta é, o cristão que tem um coração circuncidado pelo Senhor, ele pode ter o seu coração endurecido? Pode. Nós podemos endurecer o nosso coração. Aí tem um texto que, inclusive, essa carta eu já expus toda ela para os irmãos, que é a carta aos Hebreus, o povo, hebreus salvos, messiânico. O apóstolo, que nós não sabemos quem é, quem escreveu, ele diz o seguinte: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. E aí ele diz, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa aquele que a estabeleceu. Preste atenção. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como Cristo em sua casa, a qual casa somos nós. Aí ele diz, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. Aí vejam a exortação do escritor aos Hebreus, que é a mesma de Paulo em Efésios capítulo 4. Ele diz, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Né? Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. E assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí lá na frente ele diz o seguinte, verso 15, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, o que o escritor dos Hebreus faz? Ele pega, escrevendo para os Hebreus, ele escreve que os hebreus que antecederam, os hebreus agora convertidos em Cristo Jesus, ele pega os seus descendentes, os ascendentes, melhor dizendo, né? E diz assim, eles foram duros. Eu estou escrevendo para vocês, para que vocês que participam da vocação celestial, né, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da fé. E não endureçam os vossos corações, como eles endureceram. Aí vem Paulo, a referência de Paulo não é mais os judeus que saíram lá do Egito, agora são os gentios. Paulo pega, escrevendo para a igreja, que era uma igreja gentílica, diz o seguinte, os gentios, eles são obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, né? Por conta disso, eles endureceram seus corações. Vocês não podem viver assim. Então, nós temos duas referências, né? O povo de Deus que saiu do Egito e os gentios não convertidos. Isso é à toa que está aqui? Então, o Espírito Santo usa essas analogias para falar o nosso coração e dizendo para nós, exortando uma exortação divina constante nas Escrituras, mostrando que há uma possibilidade. Por isso, nós temos que guardar o nosso coração para que não aconteça conosco o que aconteceu com os hebreus e que não aconteça conosco o que acontecia conosco quando nós éramos gentios da carne. Agora nós somos igreja, agora nós somos judeus espiritualmente, né? Nós precisamos guardar o nosso coração. Então, amada igreja de Cristo Jesus, vamos voltar aqui para o texto de base que nós estamos trabalhando, que é maravilhoso, que joga luz, que nos exorta, que chama a nossa atenção e que nós devemos levar isso a sério.
Nós devemos de levar isso a sério, nós devemos de levar a vida de devoção a sério, vida de oração a sério, de meditação na palavra a sério. Nós precisamos estar assim, guardados no Senhor, dia após dia. Aí no versículo de número 19, dando continuidade, o Paulo diz o seguinte: os quais, esses gentios, né, tendo se tornado insensíveis, oh meu Deus, né, se entregaram à dissolução para com avidez, com fome, com força, cometerem toda sorte de impureza. Aí Paulo monta esse quadro e diz: está vendo aqui? Esses homens aqui, vejam só como é que eles vivem. Então, Paulo diz: não andem desse jeito. Vocês não podem andar desse jeito. Então, essas pessoas se tornaram insensíveis. Primeira coisa que Paulo diz no verso 19. Segundo, essas pessoas, elas entraram num processo de pecado deliberado, né? Então, nós olhamos assim para esse quadro e diz assim: isso aqui, eu sou de Jesus. Alguém um salvo, que é salvo, não pode viver desse jeito. Não pode, né? O que nós olhamos lá em 1 Coríntios capítulo 5? Um homem, membro de uma igreja, que estava vivendo em pecado deliberado com a sua madrasta. E a igreja estava lá, não falava nada. A igreja estava insensível. A gente vai para a igreja de Sardes, ela tinha o nome de que vive, mas estava morta. Vamos para a igreja de Tiatira, alguns estavam acolhendo aquela profetisa chamada Jezabel, e que ensinava prostituição e adoração aos ídolos, e eles estavam lá. E Deus teve que entrar chamando: vou matar os seus filhos, né? Para a igreja de Corinto, Paulo, e vou entregar o corpo desse homem a Satanás para ser comido, para que o espírito seja salvo no último dia. Então a gente olha para a história da igreja e a gente olha assim alguns pecados que a gente fala assim: poxa, essa pessoa não é crente. Davi era crente. Quando ele se deita com Betseba, sabendo que ela tinha marido. Davi era crente quando mandou matar Urias. Davi era crente. É quando Paulo diz o seguinte: não andem como os gentios, né? Porque eles se tornaram insensíveis, eles se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de pecado. Aí nós olhamos esse texto aqui e a gente olha assim: pode acontecer isso? O filho pródigo da parábola, não obstante ser parábola, mas quando Jesus usa a figura do filho, ele estava dizendo alguém filiado, não era vamos dizer assim, um adotado, não era um enteado. Jesus poderia dizer a parábola do enteado, quer dizer, alguém que só foi recebido para ser cuidado porque o homem foi casar com a mãe dele. Não, Jesus disse assim: o filho, né? Deus não tem mulher, porque Deus é Deus, né? Mas ele é pai, mesmo assim, porque ele, no sentido de criador, né? Ele é o criador de todas as coisas, né? Então, ele diz: o filho pródigo. Então, há uma advertência para nós que deve fazer o nosso coração tremer, deve fazer com que nós temamos a Deus todos os dias da nossa vida. E a gente vem assim e fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Então, quando nós encontramos, por exemplo, pessoas desviadas, e algumas pessoas não gostam nem desse termo, pessoas desviadas, um desviado, não sei qual é o termo que a gente vai usar, né? Então, pessoas que estão longe do Senhor, né? Elas, via de regra, elas estão com o coração endurecido para Deus, e algumas, a maioria para a igreja, e só que eles não percebem que estão também para Deus. Não, Deus sim, Jesus não, mas a igreja, sabe? Eu fui ali injustiçado na igreja, fui traído para a igreja, e aí, quando a gente olha, assim, no resumo da história de um desviado, independentemente da ideia dele, né, do motivo dele, ele está na sarjeta espiritual. Ele está alheio, e aí vivendo deliberadamente no pecado, né? Enfim, longe das coisas do Senhor, porque eles endureceram o coração, né? Deus Pai
A alegria que eu tenho é que Deus Pai não abandona o filho de coração endurecido, mas ele quebra, né? E que Deus guarde o nosso coração de ele não estar endurecido. E eu gosto muito da conclusão do versículo desse bloco, porque Paulo diz o seguinte, vamos voltar aqui para o bloco, verso 20, diz o seguinte, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Percebam? No versículo 17, ele coloca a referência, não andeis. Aí ele coloca, enumera como os gentios andam. Aí no versículo 20 ele diz, não foi assim que aprendeste a Cristo, a Cristo. Ele coloca um quadro negativo e ele diz, ó, nosso quadro não é esse, nosso modelo é esse. Nós aprendemos de Cristo. Aí vem o versículo 21, ele diz o seguinte, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele instruídos segundo a verdade em Jesus. Quer dizer, ora, nós aprendemos de Cristo, né? Se é que de fato nós temos ouvido e temos aprendido. Então, nós temos ouvido e aprendido. Aí nós precisamos. O que nós podemos ver aqui? Que há uma exortação, que há uma advertência, mas parece que Paulo disse assim, poxa, vocês têm ouvido e nele tem sido instruído segundo a verdade em Jesus. Então, nós temos uma grande possibilidade de nós não andarmos como os gentios. Porque é isso que Deus quer fazer de nós. Então, o que Paulo está fazendo no versículo de número 20, né? Não foi assim que aprendeste a Cristo. Então, nós temos que pegar tudo que nós temos aprendido, temos que perseverar, temos que vigiar, temos que guardar o nosso coração e temos que ficar assim, aos pés da cruz de Cristo, para que a gente não viva como os gentios vivem. Então, nós precisamos estar perseverando. Essa palavra é uma palavra de exortação, mas, ao mesmo tempo, Paulo ele joga a luz dizendo assim, meus irmãos queridos, nós agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós aprendemos coisas maravilhosas e profundas de Cristo, nós temos que reter e segurar isso até o final. Que Deus nos guarde. Próximo encontro a gente vai continuar nesse bloco, dando continuidade, expansão à interpretação desse bloco e mostrando como Deus é maravilhoso e como é grande a nossa responsabilidade diante de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça. E eu termino essa palavra lendo o versículo 17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Que Deus nos guarde. Pai querido, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, nos liberta, nos sustenta, nos fortaleça, ilumina a nossa mente, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Faça de nós, homens e mulheres, ó Deus, que vivam na Sua presença. Ó Deus, que os caminhos gentílicos não sejam mais os nossos caminhos, que possamos ser, ó Deus, um povo santo, povo separado. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, sustenta, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Nos dê paz, nos dê, Senhor, a Sua tranquilidade, a Sua santidade, e, ó Deus, que possamos viver, ó Deus, firmado na promessa que somos homens e mulheres selados pelo Espírito Santo da promessa. No entanto, nós somos exortados, ó Deus, a vivermos de uma vida santa, uma vida separada. Guarda a nossa vida e guarda o nosso coração. Oramos pela nossa família, oramos pela igreja, oramos pelo Brasil, entregamos tudo nas Tuas mãos, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos fortalecer. Seja conosco, Senhor, e nos dê o resto de semana na Sua presença. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos e que o povo santo, o povo remido do Senhor, diga amém. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo aplique a palavra dele no nosso coração. Domingo, se Deus quiser, pela manhã, 9h30, nós estaremos começando a celebração ao Senhor, mas a igreja está aberta desde 8h30 da manhã para oração. Chegue um pouco mais cedo para buscar a Deus em oração conosco. À noite, às 18h30, a gente inicia a celebração, mas às 17h30 a igreja está aberta para a gente buscar a Deus em oração. Não fique em casa, chegue um pouquinho mais cedo, vamos cultuar o Senhor, celebrar o Senhor e participar da celebração ao nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração.
E que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito esteja com todos, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe. Amém. Até domingo, se Deus quiser. Fiquem com o Senhor.